Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 46 até o final. Senhor, antes de lermos a Tua palavra, nós voltamos a admitir a nossa profunda necessidade de Ti, tanto para falar quanto para ouvir a Tua palavra. Pedimos que Tu, Espírito de Deus, que inspiraste as Sagradas Escrituras, que Tu as avives ao nosso coração, que Tu nos ilumines o entendimento, que Tu nos avives, Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Lucas 6, 46, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O título geral desse texto na minha Bíblia é Os Dois Fundamentos. Mas hoje de manhã nós vamos nos concentrar só no versículo 46, que é uma pergunta do Senhor Jesus. É uma pergunta séria, uma pergunta que ela mexe, ela perscruta, é como se ele acendesse uma lanterna no meu interior. É uma pergunta que inquieta. Por quê? Por que você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? Por quê? Qual a razão? O que é que leva você a me chamar de Senhor, Senhor? E essa repetição 2 vezes, Senhor, Senhor, é uma ênfase, você constantemente está me chamando de Senhor. Por quê? Mas se você não faz o que eu mando, por que você me chama assim? Essa pergunta o Senhor está nos dirigindo hoje de manhã. É para mim e é para você. Ele está nos perguntando isso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Qual a razão? Sempre que há uma discrepância, uma diferença, uma divergência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, o que vale diante de Deus é o que eu faço, não o que eu digo. Nós seremos julgados, sim, pelas nossas palavras, porque as palavras são um transbordar daquilo de que o coração está cheio. Então, são extremamente importantes as nossas palavras. Jesus diz que nós seremos julgados pelo que nós falamos. Então, ele não está entrando em contradição aqui. O que está acontecendo é que eu digo uma coisa, eu afirmo uma coisa e eu ajo de uma forma diferente. Você crê que Deus cuida de você? Sim, eu creio. Você crê que Deus existe? Sim, eu creio.
Mas então por que você anda sobrecarregado? Por que você anda preocupado, anda ansioso? Você não diz que Deus cuida de você, que você crê nisso, mas a sua prática é diferente daquilo que você afirma. Não quer dizer que o cristão não vai sofrer de ansiedade, ele sofre. Tanto que a Escritura diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ela está aqui, eu tenho ansiedade, mas a ordem de Deus é eu lançar sobre ele, não ficar com ela. Não andar ansioso, não ficar estrábico, um olho para cá, outro para lá, olhando para dois lados. O que o Flávio falou. Os meus olhos estão aonde? Você dá importância a Deus, a vida com Deus? Sim. Mas por que a sua vida demonstra outra coisa? Por que você não gasta tempo com Deus? Por que você não busca a Deus com todo o seu coração? A sua boca declara uma coisa, mas as suas obras fazem outra. Então, o que vale diante de Deus é o que nós fazemos. O Senhor Jesus disse que quando Ele vier na glória do Pai, com os seus anjos, Ele julgará os homens segundo as suas obras. O apóstolo Pedro, ele diz que Deus, ele diz isso aos cristãos, ele diz, vocês que estão chamando Deus de Pai, então andem de acordo, porque Deus julga sem acepção de pessoas segundo as obras de cada um, segundo aquilo que eu faço. E o apóstolo Paulo, ele diz que Deus julga a cada um segundo o seu procedimento. Então, quando há uma divergência, uma diferença entre o que eu digo e o que eu faço, é o que o Senhor Jesus está dizendo ali. Você me chama de Senhor, Senhor, isso tem um significado, não dá para se dirigir ao Senhor Jesus e chamá-lo de Senhor e fazer outra coisa. Isso é sério. Eu lembrei essa semana uma frase que para mim valeu os 4 anos de seminário que eu fiz. Uma frase de um pastor, um professor no primeiro ano. Ele disse, eu fiquei com o coração aos pulos quando ele falou isso. Ele disse, vocês acham que podem viver de qualquer jeito e que no fim vai dar tudo certo? Ele falou, não, não vai. Você acha que pode fazer o que você bem entende, que no fim vai dar certo? Não dá. Não se iluda. Não pense que você vai viver, fazer o que você bem entende, e no fim vai dar certo. No fim as coisas vão, tudo concorre para o bem, vai dar tudo certo. Ele falou, não, não vai. Aquilo ficou no meu coração. E faz, olha, um bocado de tempo, mais de 40 anos que eu terminei o seminário. E é isso me orienta até hoje, me assombra até hoje, me faz pular miudinho. Mas por quê? Por que você chama Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda? É como se Jesus dissesse, para, reflete, pensa no que você está fazendo. Pensa na diferença entre aquilo que você diz, que você professa, que você diz crer e aquilo que de fato você está fazendo. Essa análise nós sempre temos que estar fazendo. Isso é diário, nós não podemos nos dar ao luxo de andar, só ir para frente, trabalhar, fazer isso, desempenhar o que eu tenho que desempenhar, sem avaliar o que de fato está acontecendo comigo. Essa análise eu preciso fazer. Por quê? Por que você faz isso? Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Há pelo menos 3 possíveis razões por que alguém faz isso. Uma é talvez porque você não sabe o que significa o título Senhor. Quando você se dirige a Jesus, você talvez não saiba exatamente o que significa.
A outra razão é que talvez porque você não conhece quem é a pessoa a quem você está se dirigindo. Ou a terceira possibilidade, que nós vamos tratar hoje de manhã, é talvez porque ele ainda não seja o seu Senhor. Ou você não sabe o que é o título, ou você não conhece a pessoa a quem você está se dirigindo, ou, de fato, ele ainda não é o seu Senhor. É uma aparência só. Então, por que você chama Senhor, Senhor, se não faz o que ele diz? Em primeiro lugar, talvez você não sabe o que significa o título Senhor. Em português, há palavras que elas têm as mesmas letras, o mesmo som, mas significam coisas diferentes. Por exemplo, a palavra manga. Pode ser manga de camisa, pode ser manga fruta, pode ser uma manga d'água, uma pancada d'água, né? Pode ser a mangueira, que se chama de manga também. É a mesma coisa, você escreve do mesmo jeito, pronuncia do mesmo jeito, mas significa coisa diferente. E com a palavra Senhor, acontece isso também. Senhor, por exemplo, eu estou andando na rua e eu preciso falar com alguém, ou alguém está no mercado, está na fila e eu preciso passar. Eu falo, senhor, dá licença, deixa eu dar uma licencinha aqui. Eu chamei de senhor, é um significado. Mas quando eu estou falando com Jesus, quando essa palavra é dirigida a ele, ela tem outro significado. Escreve do mesmo jeito. Por respeito a ele, nós escrevemos com letra maiúscula, mas é o mesmo som, as mesmas letras, só que significa muito mais. A palavra Senhor, quando dirigida a Jesus, ela tem o sentido de dono. É aquele que é o dono de todas as coisas. Então, quando eu me dirijo a Jesus, o chamo de Senhor, eu estou admitindo que Ele é meu dono. Eu estou admitindo que eu não sou meu dono. Eu estou admitindo que Ele tem direitos sobre mim. Então, às vezes isso é falado, Senhor Jesus, eu chamo de Senhor, sem ter esse entendimento, sem que isso seja presente. Pode ser essa uma das causas. Ele pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu chamo o Senhor Jesus de Senhor, e eu entendo que esse título significa que Ele é meu dono, eu vou falar dizer de outra maneira, com outra atitude. Eu vou falar com reverência e entendendo que Ele tem o direito sobre mim. Ele tem o direito de dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu não devo. Eu começo a estudar as Escrituras e sempre o que ele diz está aqui nas Escrituras. É pelas Escrituras que eu tenho que pautar a minha vida. Quando o apóstolo Paulo descreve o que aconteceu com o Senhor Jesus, que ele, apesar de ser Deus, ele não julgou que o fato de ser Deus fosse uma coisa a que ele se agarrasse ao ponto de não abrir mão, mas ele abriu mão, que nós cantamos, ele abriu mão da sua glória, ele assumiu forma humana. Aí depois o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou acima de todo nome. Quando está falando de nome, está falando de pessoas. Ele o exaltou acima de todo mundo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e ele seja anunciado e reconhecido como Senhor. Aqui sim, é o joelho que se dobra, é o joelho que é a nuca, a cerviz que se dobra e diz, sim, Senhor. Eu não estou mais falando de Senhor, Senhor, e não fazendo o que Ele manda. Mas é aquele reconhecimento da pessoa, de quem Ele é. Não é um seu Antônio, um seu José,
que é a palavra Senhor Antônio, Senhor José. Não é a mesma palavra, é o mesmo som, a mesma letra, mas o significado é diferente. Eu falo Senhor Jesus. Por quê? Por que você diz Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Por quê? Essa é a primeira razão. Talvez você não entenda o que o título diz. Mas a segunda razão é talvez porque você não conhece quem é a pessoa a quem você está chamando de Senhor. Você não sabe a quem você está se dirigindo. E nesse campo, nós precisamos aprender a chegar com reverência diante do Senhor. Nós não estamos nos aproximando de um semelhante a nós. Ele não é mais o Jesus que sentia fome, sentia cansaço, sentia sono. Aquele Jesus que estava limitado a um lugar de cada vez. Quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar em Jericó. Quando ele estava em Jericó, ele não estava em Nazaré. Ele estava num lugar de cada vez. E tanto que os soldados o pegaram, o prenderam, cuspiram nele, bateram nele, puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Não é mais esse Senhor, não é mais esse Jesus. Nós não estamos falando desse Jesus. E talvez a razão por que você e eu chamamos de Senhor, Senhor e não fazemos o que Ele manda, porque nós não percebemos que nós estamos tratando agora uma pessoa glorificada, com o Senhor que no fim ele chegou e disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É aquele que manda, ele tem toda a autoridade. Ele diz se as coisas acontecem, ele diz se as coisas param, ele ordena, mesmo quando ele era um homem fraco como nós, mesmo naquele momento, quando o mar se levantou, ele ordenou, ele falou: para, vento, para, mar, para. Parou. Deus, homem. Só que ele não está mais limitado agora. Ele está em todo lugar. Ele assumiu a glória, ele voltou para a glória, ele foi exaltado. E é esse Senhor, é este a quem nós chamamos de Senhor. Quando no Salmo 90, versículo 8, Moisés diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Esse é o Senhor. Lá em Apocalipse, Jesus diz que Ele vê todas as coisas. Os olhos dele são olhos de fogo. Por assim dizer, Ele atravessa tudo. Ele conhece o meu coração, o seu coração, os nossos pensamentos. Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece, Ele já sabe. Ele conhece os intentos do coração, as intenções, Ele conhece os planos, aquilo que é arquitetado. Ele sabe quem pôs veneno na comida de tal e tal pessoa. Não precisa ele ir no júri com as testemunhas, ele não precisa nada. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe quem roubou, ele sabe quem planejou, quem arquitetou determinada coisa, quem está planejando tal e tal vingança. Ele conhece. Em Jeremias, falando do Senhor Deus, Jeremias diz assim: tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, é Jeová, Jeová dos exércitos, aquele que existe, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras.
Quando você começa a olhar as Escrituras, você percebe que é um tecido muito bem tecido. Você começa a perceber, opa, ali Deus fala que Ele vê todas as coisas e Ele vai recompensar cada um segundo aquilo que a pessoa fez. Não é justificação pelas obras, mas as obras contam sim, porque uma fé autêntica, a fé salvífica, a fé que é dada por Deus, que é um dom de Deus, essa fé produz obras. Ela se mostra em obras. A fé só Deus vê, mas essa fé ela se mostra em obras, na maneira de agir, na maneira de proceder, na maneira de negociar, na maneira de estudar, na maneira de andar, na maneira de tratar os familiares. É assim que Deus opera. Ele concede a fé e essa fé opera de uma maneira eficaz. Quando o Senhor Jesus diz que Ele é aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, então Ele está se comparando, Ele está falando aquilo que foi falado sobre Deus Jeová, mostrando que o Senhor Jesus é Deus. Então a pessoa para quem você está falando Senhor, Senhor, talvez você não esteja percebendo quem é. E não é só isso, não é só esse Senhor a quem nós devemos nos dirigir com temor e tremor, mas também com profunda gratidão. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino que estava esperando aqui. Ele veio consciente, plenamente consciente, de que ele seria rejeitado, ele sofreria, ele assumiria todos os meus pecados, os seus pecados. Esse Senhor. Então, como é que eu não vou obedecer a uma pessoa que só faz bem a mim? Alguém que só quer o meu bem. Ele não quer mal, seu mal. É que a nossa cabeça está tão virada que nós achamos que quando Deus me proíbe de uma coisa, Ele está tentando tirar um negócio que, nossa, eu quero tanto isso, mas Deus está me tirando. Mas é para o meu bem. Ele está tirando da minha mão aquilo que é venenoso, Ele está tirando a cobra da minha mão. O pecado, Ele está me afastando do pecado. Mas a nossa visão distorcida não permite que vejamos isso. Em Apocalipse, logo no início, no capítulo 1, o apóstolo João, ele fala daquele que nos ama e com o seu sangue nos livrou dos nossos pecados. E um pouquinho antes ele fala do soberano Rei dos Reis. Soberano Rei dos Reis. É esse que nós chamamos de Senhor. Por que razão você diz Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda? Talvez seja ignorância do que significa a palavra Senhor, quando dirigida a Jesus. Talvez seja porque você não conhece a pessoa a quem você está se dirigindo. Você se dirige como se fosse alguém da fila. Ô, Senhor, dá licença, dá uma licencinha aqui. Não é. É aquele que te comprou, aquele que te amou, aquele que se deu em seu lugar, te comprou, você é dele. Você não é seu. O apóstolo Paulo diz, vocês foram comprados por preço. Então glorifiquem a Deus em vosso corpo. Essa consciência, meus irmãos, nós precisamos aprender a cultivar. Eu não sou meu. Há um hino no cantor cristão que diz, não sou meu, por Cristo salvo. É doutrina sadia, doutrina boa. Eu não sou meu. Eu não tenho mais como opinar. Eu tenho dono. Eu não sou um cachorro de rua. Eu tenho coleira. Eu postei há uns dias atrás um desenho, era um cachorro amarrado em casa, gordo,
não fazia exercício e tal, e ele falando com o gato estava sem coleira, né? Mas o cachorro, a língua afiada, ele falou para o gato assim, ele disse, olha, eles não mantêm você na coleira, é porque eles querem mais é que você suma daqui. Falando mal dos donos, né? Na verdade, não é. Mas o cachorro que tem coleira, ele tem dono, ele tem quem cuide, né? E você tem coleira, você é do Senhor, você reconhece isso, você sabe que a pessoa a quem você serve é o Senhor. É a diferença, às vezes a nossa vida, ela é um estalinho assim. Isso aqui, nem o vizinho vai ficar sabendo, não é verdade? Mas se explodir uma bomba atômica, o vizinho também não vai ficar sabendo, né? Mas mal comparado, muito mal comparado, a nossa vida às vezes não passa de um estalinho, né? A vida é assim, parece que Deus não tem força, a coisa não funciona como deveria. Mas não é porque Ele não tem poder. É porque eu não cheguei, talvez, no ponto onde eu não conheço. Senhor, eu tenho que humildemente voltar para Ele e dizer, Senhor, eu não te conheço. Eu estou frequentando a igreja já faz tanto tempo. Mas, Senhor, se eu for bem sincero, eu não te conheço como eu poderia, eu deveria te conhecer. Eu estou insatisfeito. A insatisfação, ela não é ruim, meus irmãos. Ela é saudável. A satisfação na vida cristã é que é perigosa. Eu estar satisfeito com o que eu tenho, o que eu sou. Mas se você tem no coração essa percepção de que, de fato, eu não conheço o Senhor, ora assim, volte-se para Ele. Em oração simples, isso não é uma coisa assim que vai acontecer uma vez e acabou. Não, isso é um hábito, é um costume que a gente precisa aprender, né? Assim como dar graças antes da comida é um hábito que a gente precisa aprender e não se torna um hábito mecânico, porque toda vez você ora, você vai repetir talvez as mesmas palavras, mas com sentimento, com significado. Você fala, Senhor, eu quero te conhecer. E Deus opera, Deus age. Essa pode ser a segunda razão que você chama Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda. Mas a terceira possível razão é que talvez Ele ainda não é o seu Senhor. Você nunca o reconheceu como Senhor. O problema básico do ser humano não está aqui, na cabeça. Não conhecer a respeito de Deus, a respeito da doutrina, a respeito do Evangelho. Eu posso conhecer tudo, e isso ainda está assim. Judas sabia que Deus criou o mundo, Judas sabia que só existe um Deus. Ele sabia disso tudo, mas não fez a mínima diferença. Acabe, o rei Acabe lá do Antigo Testamento, ele sabia disso tudo também. Ele foi ensinado, mas não fazia diferença na vida dele. Então o problema não está aqui na cabeça. O problema é a atitude, a questão da rebelião contra Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, crer não é a questão intelectual de concordar com o que está na Bíblia.
Isso acontece muito, é muito frequente. Se eu não examinar o meu coração, eu entro nesse mesmo engano. Isso é comum. Concordar com o que está na Bíblia. Bom, eu creio, sim, a Bíblia diz que eu sou pecador, eu creio, está certo. E a Bíblia diz que Jesus morreu por mim, então, olha, eu creio que Ele morreu por mim, mas isso, na verdade, não passou das informações. Nunca houve um acerto com Deus, íntimo. E o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, ele diz que é impossível que alguém diga Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Mas espera lá, Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E Paulo diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Não há uma contradição? Não, não há. O que o Senhor Jesus está dizendo, você me chama de Senhor, Senhor, porque as coisas que você está achando estão só na sua cabeça. Paulo está dizendo que é impossível que alguém vença essa rebelião contra Deus se não for pelo Espírito. O problema do ser humano é muito mais sério do que a questão da informação. É uma atitude contra Deus. É uma atitude que não se sujeita à lei de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que o pendor da carne, a inclinação da carne, ou a tendência da carne, quando ele fala da carne, ele não está falando aqui da carne, da matéria, ele está falando da nossa natureza, que é uma natureza independente de Deus, com a qual nós nascemos, e que essa tende contra Deus. Ela é uma tendência. Eu não aceito que Deus me diga o que eu tenho que fazer. Eu vou escolher, como se eu entrasse no mercado, eu vou escolher o que eu creio, o que eu acredito ou não. Eu vou escolher o que eu vou fazer ou não. Essa é a tendência natural de todos nós, até o momento em que o Espírito de Deus muda isso. A nossa tendência é escolher o que vai no nosso carrinho. É a nossa tendência de ir num buffet e escolher, essa comida eu quero, aquela eu quero, um pouco mais de salada, menos isso aqui e tal. Eu escolho o que eu quero, o que eu não quero. Eu faço isso com as Escrituras, eu acho que eu tenho essa bola toda. E não é o Senhor da glória, o Senhor a quem eu vou prestar contas da minha vida, prestar contas daquilo que eu fiz ou não fiz, daquilo que eu disse ou não disse, daquilo que eu pensei, e talvez nunca executei, mas na presença de Deus é como se eu tivesse executado. Esse Senhor, talvez você nunca tenha experimentado a obra de Deus sobrenatural. Irmãos, eu estou extremamente preocupado com isso. Eu não quero falar por cima da sua cabeça. Eu quero falar ao seu coração. A minha oração, o meu choro tem sido esse. Não falar por cima da cabeça e achar, fulano de tal, seria tão bom que ele escutasse isso. Não, eu estou falando com você. É a você que a palavra de Deus está sendo dirigida. É a mim. Quando eu falo para você, eu estou repetindo para mim aquilo que eu já falei para mim. Eu já me pus diante de Deus. Senhor, eu sou alguém que está tentando falar e não viver. Eu também vou ser julgado. Mas eu preciso anunciar essa palavra, nós precisamos nos examinar. O Espírito de Deus já operou na sua vida de tal maneira que essa rebelião, essa inimizade contra Deus acabou, que você chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu fui uma mula até hoje. Eu fui, Senhor, um homem duro contra ti, Senhor. Aparentemente, ninguém pode falar, olha, o Hélio é assim, 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 assim. Ninguém pode falar.
pecado evidente nenhum, mas Deus conhece o íntimo, Deus conhece o coração, Deus sabe o que está lá dentro. Mas você já chegou humildemente diante de Deus e falou: Senhor, eu estou vendo a miséria que tem no meu coração. Eu estou vendo essa tendência, Senhor. Quando eu me chego à Tua palavra, eu esbarro, parece que eu bato num muro. Eu não quero pôr em prática, Senhor. Tem uma tendência dentro de mim, e essa inimizade não foi vencida. O cristão autêntico, a pessoa autenticamente regenerada, ela vai lutar com essa tendência até o final. Mas mudou, isso tem que mudar. A inimizade tem que acabar. Há uma diferença entre uma pessoa que se submeteu a Deus e que luta com o pecado, que nós vamos lutar até o nosso último suspiro. Mas a inimizade acabou. Eu não sou mais inimigo, eu não quero mais fazer a minha vontade. Senhor, eu olho na minha vida e há discrepâncias, há coisas que eu abomino e eu preciso parar. Mas, Senhor, está aqui, está aberto diante de Ti. Você já clamou isso ao Senhor com todo o seu coração? Você já parou diante de Deus? Não se iluda. A palavra de Deus diz, Daniel, capítulo 11, ele diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e um povo frutífero. Se você não é forte na fé, se você não é frutífero, dê uma olhada de novo enquanto você tem condições de fazer isso. Não quer dizer que não vai ter lutas, não é isso, mas é houve um conserto, houve um acerto diante de Deus. E esse acerto, eu não estou falando de vir ao culto, é muito importante vir ao culto, é muito importante ler a Bíblia, é muito importante orar, mas não é isso que determina se eu sou cristão ou não. É uma coisa íntima, é atitude, é chamar o Senhor de Senhor. E Senhor quando ninguém está vendo. Eu não sou uma coisa aqui, eu não sou uma coisa na frente das pessoas e outra fora. Não. Qual é a sua situação? Por quê? Porque o Senhor nos fala hoje de manhã: por que você me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Por quê? Por que você faz isso? Talvez porque você não sabe o que significa o título Senhor, talvez porque você não conhece quem é a pessoa a quem você está chamando de Senhor, ou talvez porque ele ainda não é seu Senhor. Nós não costumamos fazer apelo para vir à frente. Não entendemos que não é assim. Mas eu faço um apelo a você. Volta para casa. Gasta um tempo diante de Deus. Não se iluda que você pode viver de qualquer forma e no final vai dar certo. Não vai dar certo. Se eu não viver de acordo, se eu não levar Deus a sério, no final não vai dar certo. Muita gente pensa, no leito da morte, antes de morrer, eu me reconcilio com Deus. São extremamente raros os casos em que a pessoa, no leito da morte, ainda tem consciência ou disposição. A pessoa pensa, estou tão cansado dessa dor, quero mais morrer, acabar com tudo. E ela não sabe que ela vai despertar lá do outro lado, no horror eterno, sem chance de voltar, né? Então, enquanto nós temos oportunidade, devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.